E a próxima é sobre um tema muito diferente aqui, que é justamente inteligência artificial de novo. Ó, que diferente, né? Então, o que está rolando agora é que a Alexa ganha então uma IA generativa também. Essa semana, no evento da Amazon, né, um novo assistente de voz da Alexa foi anunciado. De acordo aí com o Dave Limp, que é o atual vice-presidente sênior de dispositivos da Amazon, né, essa nova Alexa, assim, ela pode entender frases, trazer conversação, responder adequadamente, segundo eles, pode interpretar o contexto de uma conversa, né, então lembrar inclusive do histórico, do que vocês estão falando, um tema, né, e ela consegue, assim, então, ter conclusões que são muito mais eficazes para várias solicitações aí que o usuário pode vir a fazer. Eu acho bem interessante, acho que meio que cai de maduro no que eles haviam fazendo, né? Era meio inevitável acabar conectando mais IA na Alexa. Até então a Alexa era muito tipo ping-pong, né? Tu manda, ela faz, né? E agora o que eles estão tentando trazer é algo que vai um pouco mais longe, ó. Puxa uma conversa, faz uma pergunta, dependendo da resposta dela, tu puxa uma segunda pergunta em cima. Acho conveniente, acho bem interessante, eu achava meio inevitável que iria acontecer em algum momento assim. A questão mais é testar, ver quão confiável isso é, quais são os resultados que ela vai trazer de fato aí, né? E até onde ela vai. Eu acho interessante aqui também a análise que é de justamente que os assistentes esses, né, esses hardwares assistentes aí, Alexa, Google Home, tem outros, né, nasceram até primeiro, né, do que essa revolução que está tendo agora aí de inteligência artificial, né, e claro que já alguns já utilizavam a inteligência artificial de alguma maneira, mas eles meio que pararam no tempo, assim, né, então parar para pensar é meio, muitas vezes é meio inútil ou subutilizado, assim, né, o serviço, né, de Alexa e de Google Home, essas coisas assim, né, porque o que pelo menos, né, quem tem, eu tenho Alexa aqui, por exemplo, na prática, assim, o que eu uso para pedir para tocar música quando eu estou em algum lugar da casa e eu peço para tocar música, né? Isso eu não precisaria de um hardware, de um assistente de inteligência artificial, né? Então, todo um aparato tecnológico para fazer algo que não tem muito valor agregado, assim, né? E, sei lá, botar coisa na lista de compras é algo que eu faço, assim, quase todos os dias, ou quando lembro. Então, esses são os usos que eu tenho, assim, né? Os casos que, daí é uma experiência minha particular, né? E tinha muita promessa em cima desses assistentes, né? Assim como tem também agora em cima da inteligência artificial. Então, acho que a Amazon está dando um passo aqui que é, de fato, agora fazer essa convergência desses dois mundos, então, e conseguir unir para ver se a Alexa, então, se torna um pouco mais inteligente. Vamos ver o que vem por aí, né? Então, às vezes a gente também fica um pouco acomodado, né, com as tecnologias aí das grandes empresas e esperando coisas, né? Tem várias outras soluções aí, tanto de código aberto quanto de protocolo aberto, né? Esses Home Assistant tem bastante projeto relacionado a isso, com bastante inovação. E quem quer fazer, né, automação de casa, assim, dá para procurar, tem bastante coisa, né? E claro, agora a Amazon está fazendo essa integração, vamos ver como é que vai ser, assim. Mas eu fico sempre com esse sentimento, assim, inclusive com uma inteligência artificial generativa mesmo, sobre a verdadeira utilidade. Então, é isso que a gente tem tentado fazer aqui na Weekly, né? É trazer obviamente, a gente olha para os pontos críticos, mas tenta olhar também, tá, mas o que de fato a gente tem de utilidade com isso, né? Então, de novo, que às vezes parece que é muita coisa sendo implementada, muita coisa sendo feita, muita grana, e na prática, sei lá, tem poucos players aí utilizando de verdade, né? E também o usuário final, né? Então, porque na prática, qual é o usuário final que está se beneficiando do chat GPT, sabe? Sem ser aquela coach vendendo cursinho na internet. Não sei. Eles estão lucrando. Eles estão lucrando com isso. Né? Aqui em casa eu uso bastante o Google Assistant, não tenho o Alexa, não tenho o do Google, mas eu uso em especial que acaba sendo mais útil para mim. Claro, tem também, dá play em tal vídeo na TV, em especial pro meu filho. Às vezes meu filho já tocando aqui na volta, eu digo para ele, ó, dá play lá para mim em alguma coisa. Ao invés de eu pegar a app e ficar zapeando e procurando, né, eu digo para ele, vai. Mas também tem algumas coisas automatizadas. Então, por exemplo, tu cria, né, quando eu disser bom dia pro Google, ele lê para mim se vai chover ou não vai chover, dá um resumo do meu, né, do dia ali no calendário, etc. Então faz mais coisas, né? Por exemplo, eu tinha um que era vou assistir um filme e eu dizia do quê? Eu falava, vou assistir um filme de terror.
Daí ele fechava as cortinas, baixava toda a luz, botava uma lâmpada que eu tinha numa cor roxa, que dava um clima, assim, né? E então tu conseguia montar múltiplas coisas, e aí fica mais prático tu ir lá toda vez e fazer, né? Então tu faz um setup ali. Mas isso foi a casquinha que eu consegui, né, explorar. Com certeza tem muito mais coisa que dá para fazer e a gente ainda não sabe. Então talvez tendo Sim. justamente essa parada de com IA, daqui a pouco eu penso até em, tipo, sugestão. Ao invés da gente ficar passando 40 minutos na lista de filmes que tem nos streamings, a gente pode perguntar, né, ó, dentro da minha lista de filmes aí, o que tu sugere para ver hoje? Ou, sei lá, o que de repente acabou de entrar no streaming que vai me agradar baseado no que eu gosto? E aí ele faz essa conexão, né? Eu acho que, inclusive, para debate, conversar sobre comida, pô, vou fazer uma janta, o que tu tem aí? E aí começa a conversar. Então, acho que talvez uma conversa assim, seja um pouco mais prática, porque às vezes a gente não sabe exatamente o que é o prompt que a gente vai fazer. O que eu vou perguntar para o Google, para a Alexa? Né? Eu não sei exatamente. Tipo, se eu for fazer uma janta e eu quero uma ideia de comida, tem todo um grupo de prompts que eu poderia fazer e normalmente ela não entende, né? Então, tem uma briga que eu faço muito com o Google, inclusive, que eu mandei feedback para eles, que é, eu tenho uma playlist minha chamada Some Songs for My Baby, que é umas músicas pro meu bebê. Então, quando eu mando ele tocar ela, eu tocava umas músicas de Niná, coisa assim, né? E ele confunde isso com uma playlist que existe, que não é minha, que é Fun Songs for My Baby. E aí é tipo música de festa, de aniversário, é o oposto de fazer a criança dormir. E ele sempre confunde, sabe? Então eu tô tentando fazer o guri dormir, toca música de festa. E não adianta, olha, eu posso falar com o S mais claro do mundo, ele busca de diversão. Não sei se elas têm a mesma nota, de repente, né, na hora de avaliar, e ele pensa, ah, essa aqui. E sempre pega outra. Sim. Vejo que, de novo, tem todo esse aparato tecnológico, bilhões de dólares sendo investidos e tem umas coisas que são muito burras, né? Então, Sim. também, agora eu troquei faz um tempo já a Alexa para espanhol, para treinar mais o espanhol, e é uma confusão, assim, sabe? Porque aí eu tento falar em espanhol, porque eu estou querendo treinar, e ela também responde espanhol, mas não entende nada. Claro que tem o fato de que o meu espanhol não é dos melhores, né? Só que, às vezes, no português também tem essa dificuldade, né? Se tu fala em português, toca tal coisa, eu toca outra coisa qualquer, assim, né? Isso de tocar música, né? Tu pede uma música ali na expectativa, quando ele começa Sim. alguma coisa completamente aleatória, e aí o volume tá alto, aí tu tenta dar o comando, não consegue mais, aí, desliga da tomada. E em especial com dispositivos, né? Eu me lembro de um bug que tinha um tempo atrás que eu dizia assim, tipo, liga a TV. Daí ele respondia, a TV não é capaz de fazer ligações. Sim, eu sei, eu nunca te pedi isso. E também o que me frustra muito de usar mais de um idioma é no carro também, né? Então, o carro tem o, como é que é, o Android, não sei se é o nome agora, mas o Android do carro, né? E Sim, aí, alto. Auto, isso. Android Auto. E aí o meu celular tá em inglês, e aí eu recebo mensagens que vêm em português. Então ele tenta ler em inglês as mensagens que estão escritas em português no WhatsApp, por exemplo, né? E aí é cômico, né? É bem engraçado, assim. Ou então, tipo, ele pega e tenta dar uma mensagem. Você recebeu um áudio no WhatsApp. Isso, tu tá me falando, tu dá play no áudio pra mim. Qual é a dificuldade de dar play no áudio? E adianta tu me dizer que eu recebi um áudio. Tem Sim. muito pra evoluir ainda. Muito, muito. Por isso que chega a ser engraçado, né? Às vezes a gente passa de chato, né? De ficar criticando a inteligência artificial, mas para quem programa, né? Para quem tem empresa de software, que é o nosso caso, que desenvolve software há 20 anos e que acompanha de alguma maneira aí o que está sendo feito em inteligência artificial, é tudo muito arcaico ainda, dá para se dizer assim. Eu vejo que é tudo muito arcaico. Tudo bem, tem essa grande evolução, a gente tem que acompanhar. Mas acho que o que quebra mesmo o paradigma é quando entra algo que é realmente útil, né? Então, a internet, né? Web, de fato, né? Entrou, claro que demorou uns anos, mas entrou, dominou algo que de fato mudou, né, a sociedade. Mas esses exemplos, assim, são, pô, a gente não consegue lidar com o idioma, com troca de idioma, com contexto, né? Isso é difícil mesmo, né? O contexto dentro das aplicações de inteligência artificial e tal. Então, por isso que a gente tem que, pô, é legal, tem bastante aplicação, mas não, né, não dá para endeusar o negócio, até porque não tem nada que não,